Glitter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, vamos recalcular a rota? Vamos falar sobre as nossas metas, no caso, as minhas metas para 2025? Eu queria muito gravar de óculos, mas no reflexo tá me incomodando, então vamos tirar o óculos. Já passamos do meio do ano, né? Estamos em julho, quase indo pro meio de julho. E assim, como assim? Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas metas que eu fiz lá no começo do ano. Acho que foi, na verdade, eu postei o vídeo em dezembro. Vou deixar aqui na descrição. E a gente realmente, a gente não, né? E eu realmente vou passar por todas as minhas metas e falar um pouquinho pra vocês se alguma coisa vai mudar. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se algum desafio, alguma meta, seja literária ou seja pra sua vida, você vai mudar. Ou, enfim, no meio desse ano, conta aqui pra mim, que eu vou adorar deixar um lindo coração no seu comentário. Então, bora pro vídeo! Bom, a minha primeira meta, né, foi um pouquinho ambiciosa, que foi de ler 50 livros no ano. Ano passado eu tinha colocado a meta de 30, acabei cumprindo mais ou menos ali final de agosto, começo de setembro, e no final acabei lendo 52 ou 54 livros no ano. Então eu falei, maybe. Mas esse ano, enfim, rotina nova, rotina diferente, enfim, processos, a vida, TCC, faculdade, trabalho, muitas coisas. Eu coloquei a meta de 50 livros porque eu achei que, vai ser viável, né? Mas até o momento eu li 12 livros e eu estou com 4 em andamento. Então, assim, vamos ver se nessa segunda parte do ano eu consigo dar uma melhorada nisso. Mas sobre a meta de 50 livros, não vai ser uma meta que eu pretendo mudar. Eu acho que é legal a gente ter um objetivo final, assim, pra também não ficar largado. Porque outros anos que eu não tinha feito meta de ler uma quantidade de livros, eu sentia que, tipo, não vou ler então, sabe? E querendo ou não, apesar de difícil estar sendo esse ano, eu ainda me sinto encorajada a tentar pelo menos chegar perto, né, ou atingir a meta. Então eu vou manter os 50 livros, e aí caso, né, eu não consiga ano que vem, talvez eu abaixe um pouquinho pra 40, quem sabe. Mas também ano que vem vai ser uma rotina totalmente diferente, sem faculdade, então tudo é a se pensar. Eu vou manter, então, a meta de 50 livros, porque, como eu falei, eu acho legal ter uma meta. Tem gente que lê 100, 150 livros por ano, tem gente que coloca uma meta de ler 200 livros por ano e consegue, assim, ultrapassar, e eu acho isso muito legal. Mas cada um tem que lidar com a sua realidade. E eu acho que, ao mesmo tempo que muitas pessoas falam sobre isso, é pouco ouvido. A gente gosta muito de se comparar, né, com outras pessoas, eu faço isso direto. E a gente entende que a nossa realidade é diferente. Se uma pessoa leu já 70 livros, 80 livros esse ano, ela tem uma realidade diferente da minha, o trabalho dela é ler, ela praticamente só faz isso da vida dela. A gente não sabe também como ela lê, se ela faz leitura, aquelas leituras ativo, não é ativo, qual o nome? Enfim, aquela leitura lá que ficou famosinha no ano passado. Ou se ela, por exemplo, eu, antes, mais ou menos, eu levava umas 3, 4 horas pra ler um livro de 200 páginas. Hoje, eu levo de 6 a 8 horas, porque eu fico marcando, fazendo anotação, então assim, dá trabalho. Então eu tava até vendo vídeos, né, da tag do meio do ano e eu falava, gente, como assim? Eu li 12 livros sofrendo e as pessoas já tendo lido, tipo, 100 livros esse ano. Então, vamos parar de se comparar e vamos, assim... isso pra mim também, uma autocrítica, né? Vamos pegar o nosso discurso e aplicar pra gente também. A segunda meta que eu tinha feito... Deixa eu abrir aqui. Meu Reading Journal. Foi de... ler determinados gêneros, né? Ou tipos de livros. Então eu tinha colocado pra ler 7 clássicos e eu li 2. Então a gente tá num começo ok, porque ano passado eu coloquei pra mim ler 3 e eu li 5. Eu li O Colecionador, porque não é bem um clássico, mas é um clássico, e Agatha Christie também, que eu considero clássico.
Coloquei pra ler 7 fantasias e eu li uma. Que fantasia que eu li? Um momento, eu não lembro a fantasia. Ah, lembrei. Eu coloquei Jogos Vorazes como entrando ali em fantasia. Então, distopia, fantasia e, no caso, sci-fi, que eu não tenho muitos, eu tenho 1 ou 2, entrariam em fantasia. Então, eu li, né, Jogos Vorazes. 7 romances. Eu não li nenhum romance esse ano. Mentira, eu li um. Olha, eu me desmentindo. Eu li um que foi uma releitura de Games We Play. Então, eu li um romance também. 3 calhamaços. Eu não li nenhum calhamaço. Eu confesso que eu comecei exatamente 3 calhamaços, os 3 do King, e eu não finalizei nenhum. Então, assim, vamos ver. E ler 6 intrínsecos. Era pra mim já ter lido um, e agora eu estou lendo outro no momento. Então, também tá meio devagar esse desafio. Então, a gente tá, assim, bem no começo. Não tô nem na metade desses desafios. Mas também é aquilo, gente. Eu não foco muito assim, nossa, eu tenho que ler um clássico. Não, eu vou lendo e, como eu falei, isso encaixa. Se eu acabei lendo um romance, se eu acabei lendo um sci-fi, uma fantasia, um intrínseco, eu coloco aqui. Eu não vou ficar me cobrando, tipo, preciso cumprir essas metas. O próximo são os desafios, né? As formas de maratona, de certa forma, e os 25 para 2025 que eu me propus a fazer. Eu vou deixar uma foto aqui, né, do meu journal pra vocês verem. Bom, da Jornada dos 7 Reinos, que é do Clube da Bre, meu Deus, eu cumpri 3 desafios. Então, o primeiro desafio que eu cumpri era um livro que lembra o verão, e eu li um Mistério no Caribe, da Agatha Christie, 5 estrelas. Ele foi um 5 estrelas, mas não foi um favoritado. Eu acho que é uma das primeiras vezes que isso acontece. Depois, eu não terminei, mas estou lendo, né? É um livro que já foi indicado pra mim, e é, no caso, Judas, né? Um livro que eu estou lendo. Depois, um livro que tenha uma criatura, e aí eu coloquei Pássaro e Serpente, considerando bruxa. Mas eu acabei abandonando esse livro. Ele é um soft DNF, né? Ele é um abandono de leve, que eu vou sim voltar quando eu tiver no outro mood, mas no momento eu abandonei ele. E também livro que tenha seu autor favorito, e eu coloquei Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlia. Ele não é meu autor favorito, mas eu gosto muito dos livros dele, e eu li Uma Mulher no Escuro, que eu acho que eu dei 3,5 ou 4 estrelas. Não lembro mais. E é isso, entendeu? São de 12 desafios, eu cumpri 4. 3,5, na verdade, porque eu não tô lendo ainda. Eu quero ver que nota que eu dei pra... Eu tô achando que eu não coloquei Uma Mulher na Escuridão. Aqui, coloquei. Eu dei 4 estrelas. Então, esse é o primeiro desafio aqui que eu tô também bem atrás. Era pra eu ter lido 6 livros, eu li 3, mais ou menos, e um abandonado. Eu vou deixar por último pra falar dos 25 pra 2025, tá? Depois, é um desafio que eu me coloquei, mas assim, que era sobre ler os livros de Harry Potter e o universo da Cassandra Clare. De Harry Potter, né, ano passado, eu fiz a releitura do primeiro livro, que era Pedra Filosofal. E aí, esse ano, eu queria pelo menos ler uns 3 livros, só que eu não li nenhum ainda. Então eu vou colocar na minha meta, né, mudando aqui uma meta, em vez de ler todos os livros, ou pelo menos 3, 4 livros de Harry Potter esse ano, eu quero pelo menos ler A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. São 2 curtinhos também que eu acho que viáveis. Já no Cassandra Universe, né, o universo dos Shadowhunters, eu coloquei todos os livros que eu tenho aqui, né, que são a primeira série, né, Instrumentos Mortais, e o Peças Infernais, que eu também tenho. E aí faltam, né, Artifício das Trevas e As Últimas Horas, além de todos os livros extras, tipo a história do Bane, Crônica de Bane, alguma coisa assim. Tem alguns também do Magnus, tem contos, enfim. Tem Academia de Shadowhunters também, se eu não me engano. Então, assim, eu quero pelo menos ler os 2 primeiros esse ano. Estou lendo Cidade dos Ossos, mas eu quero pelo menos ler Cidade das Cinzas. E dependendo, assim, como eu tiver, como tá o andamento do ano, enfim, se alguma coisa mudar, né, no final do ano, eu queria tentar ler Cidade de Vidro. Porque eu quero fazer a ordem de leitura, que é estranha, que é você ler os 3 primeiros de Instrumentos Mortais, depois ler a trilogia de Peças Infernais e voltar para Instrumentos Mortais. Então, se eu pelo menos conseguir ler os 3 primeiros desse ano, assim, ficar muito feliz, mas os 2 primeiros pra mim já tá bom, né?
E aí isso aqui também vai um pouco mais pro ano que vem, porque eu tenho que comprar os outros livros e blá, blá, blá. Além disso, não tá aqui no meu journal, mas também tem a minha meta de ler os livros de Pretty Little Liars, né? Eu tenho o primeiro livro, eu tenho o do 5 ao 8 e eu tenho 11. Não vou conseguir comprar nenhum livro nessa Prime Day. Eu vou chorar bastante na minha cama, debaixo do cobertor. Mas eu pretendo, até no máximo outubro, conseguir comprar os outros 3 livros de PLL, do 2, 3 e 4, né? O do 2 ao 4, pra mim conseguir pelo menos ler a primeira parte. Porque quando eu tava vendo de formas de ler PLL, né, sempre falaram pra gente ler de 4 em 4. São 16 livros e 2 contos, né? Então falam sempre pra gente ler os 4 meio que direto, dar uma pausa, depois ler os outros 4, depois uma pausa, os outros 4 e os outros 4. Então eu preciso comprar mais 3 livros, então eu estou animada. E, assim, não sei se eu vou ler os 4 esse ano, caso eu consiga comprar, mas eu quero ler pelo menos os 2 primeiros, né? O primeiro que eu já tenho, o segundo que eu quero comprar. O próximo desafio é o desafio da capa, né? Das capas da Patrícia Poltronieri com a Lee Patterson. E esse... Puta que pariu. Esse eu terminei 2 e eu estou lendo 2. Então, o livro que eu terminei, o primeiro desafio de janeiro, era um animal ou um inseto na capa. E eu coloquei o colecionador, que tem uma borboleta. 5 estrelas favoritado. Eu acho que eu tinha dado 4 estrelas e meio pra ele a primeira vez que eu falei com vocês. Mas esse livro é muito bom. É muito triste, me fez chorar e aí eu mudei minha nota. Um que eu tô, né, lendo é um Objeto Celestial na capa, Cidade dos Ossos. Um dia a gente termina. Depois, pulando para janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Pulando para maio, já tinha Criatura Irreal na capa. E eu coloquei It, a Coisa, que é também um livro que eu estou lendo. Gente, um parênteses assim, né? Eu falei que eu tava com 3 calhamaços do King, né? Que é Novembro de 63, It, a Coisa e Sob Redoma. Se eu terminar It, pelo menos, eu vou ficar feliz. E depois passando para junho. Acho que é isso, certo? 1, 2, 3, 4. Pra junho tinha Jogos Vorazes, que eu também li, e foi uns 5 estrelas favoritados. Então, desse, de 12, eu também tô ali na vibe dos 4, que eu li / estou lendo. E depois, indo pro desafio da Sonho Distante, né, da Mari do Sonho Distante, esse não tem um nome, não é uma maratona, é só um desafio que ela faz, ela resolveu transformar pra um vídeo do canal dela, né, pra um tipo de maratona. E aí eu resolvi participar. E aquilo dela... Então, né, galera, vamos chorar. 1, 2, 3, também são 4, mas neste eu só terminei... Não terminei nenhum. Então, em janeiro a gente tinha Capa Branca e eu tinha escolhido Drácula, mas eu acabei abandonando. Então, de certa forma, eu terminei, né? Drácula, assim como Pássaro e Serpente, é um livro que... eu precisava esquecer Nosferatu. Eu ainda tô um pouco com Nosferatu na cabeça, assim, de ter sido ruim. Então, eu acho que ano que vem, lá pro final do ano que vem, eu consigo pegar Drácula. Mas é um livro, realmente, eu não tava no momento. Depois, em janeiro, a gente teve... em fevereiro, a gente teve livros com mais de 3 cores na capa. E eu escolhi Cidade dos Ossos, também estamos aqui tentando lê-lo. Em abril, capa em tons pastéis, eu comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, da Martin Claret, essa daqui. E eu acho que eu cheguei uns 40%, só que acabou o mês, e aí, tipo, eu falei que eu ia ler outro mês, eu acabei não pegando, então preciso terminar. E em junho não, janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, era um livro com uma vibe mais dark, e aí eu escolhi It, a Coisa, que, como eu falei, eu estou no processo para lê-lo. Então esses são os 3 desafios, né, que eu estou participando efetivamente. E agora vamos pro desafio que eu fiz pra mim mesma, que é os 25 para 2025. Eu li / agora eu posso adicionar mais um, né? Ah, não tava. Eu li / abandonei 3 livros. Eu li Drácula, que, como eu falei, eu abandonei. O Colecionador, que eu dei 4 estrelas e meio, mas aqui eu vou mudar pra 5. E Jogos Vorazes, que eu dei 5 estrelas. Bom, aqui tá uma foto, mais ou menos, de todos os meus 25 para 2025.
E o que que eu acho, gente? Vou ser sincera. Tem alguns que eu tenho certeza que eu não vou ler. Então eu já vou até falando pra vocês. Eu creio que eu não vou ler Anjos e Demônios esse ano. Eu não sei, eu quero muito ler esse livro, mas eu acho que no momento que eu tô da minha vida, onde eu não tô mal conseguindo ler um romance, não vou nem falar porque eu não leio romance geralmente, mas mal tô conseguindo ler um livro de, tipo, de mistério de 300 páginas, eu não sei se eu tô afim de começar uma série, enfim, não sei. Porque eu sinto que Anjos e Demônios, pelo pouco que eu li, assim, ele é uma série muito boa, né? Eu cheguei ano passado a ler, acho que umas 30 páginas. Mas eu acho que você tem que estar com uma cabeça pra aquilo. E eu acho que esse ano eu não tô com essa cabeça. Então talvez seja um que eu não vá ler, com certeza. Outro que eu também acho que eu não irei ler esse ano, mas isso é só porque eu quero ter leituras boas esse ano, é Garotas Imperfeitas. Muita gente fala mal desse livro e dos livros da Raíssa. Eu não vou falar o sobrenome dela, porque eu não sei falar o sobrenome dela. Muita gente fala mal dos livros dela, acaba falando assim, tem até... Eu não sei se é nesse livro especificamente ou se é um outro livro. Que ela tava escrevendo um texto e numa hora lá ela colocou um parênteses, tipo assim, olha, eu não quero escrever conversa banal de carro, então eu só vou pular essa cena e finjo que já chegaram no lugar. Mano, então isso foi me dando uma desanimada para ler os livros dela. Eu também acho que eu não vou ler As Heroínas. Eu quero muito ler Crystal Hannah, mas eu acho que um pouco do mesmo motivo de Anjos e Demônios. Eu quero estar com uma cabeça boa pra ler As Heroínas, porque eu acho que vai me fazer chorar horrores. Enfim, eu quero gostar da experiência, então eu creio que eu não vá ler esse ano. E eu acho que são os 3 ali que eu tenho quase certeza, assim, que eu não chegarei a ler. Os outros, talvez aconteça. Tipo, eu coloquei a duologia de Divinos Rivais. Era pra mim já ter lido Divinos Rivais em abril. E se eu não me engano, Promessas Cruéis é em setembro. Então, eu não sei se eu vou ler a duologia. Eu acho que pelo menos um eu vou ler. Eu coloquei, por exemplo, 2 True Crimes, Columbine e Anatomia do Mal. Esses eu quero muito ler, então eu vou focar nesses 2. Eu coloquei A Última Coisa que Ele Me Falou e A Família Mandible. São 2 da Intrínseco. Talvez eu só leia um deles. Mas assim, esses são muito talvez. Vai depender muito de mim mesmo e do dia e do momento. E pro final, eu quero falar um pouquinho das minhas prioridades agora pro final desse ano, né? Por esses últimos... Vou falar 6 meses, mas praticamente 5 agora. Apesar de estar com todas essas metas, 25 para 2025, desafios e blá blá blá, eu quero muito focar em qualidade em vez de quantidade. Esse ano eu li 12 livros, porém eu tive, né, entre eles tinha uma releitura. E em 12 livros eu tive 4, 5 estrelas. E muita gente fala, nossa, isso é muito, mas tipo, gente, ano passado eu tive 4 favoritos em 5 meses, 4, 5 meses, por aí. E eu já tinha lido muito mais outros livros e, tipo assim, eu falo, não 5 estrelas, na verdade, mas, tipo, 4 livros bons. Basicamente é isso, sabe? Eu tenho 4 livros que foram acima de 4 estrelas e meio, basicamente. Então, é bem complicado. E de 12 livros que eu li, caso você contar, 14 livros que eu li, 2 foram abandonados. Então também é um número gigante. Eu acho que ano passado eu não cheguei a abandonar nenhum livro. Talvez um. Eu não vou me recordar agora. Eu acho que eu não abandonei nenhum livro. Não vou me recordar. Mas essa é a maior quantidade de livros abandonados pra mim, tipo, nos últimos 5 anos, sabe? Eu abandonei... Em um ano eu abandonei Biblioteca da Meia-Noite, tipo, nas últimas 50 páginas. Outro eu abandonei Daisy Jones and the Six. Ano passado eu não lembro se eu abandonei algum livro. Então esse ano eu já ter abandonado 2 em 6 meses. E quase ter abandonado um também, que foi o Anatomia True Crime dos filmes. É meio complicado, então eu vou realmente dar uma prioridade assim. Nossa, eu tenho que ler os 25 para 2025, quero cumprir os desafios. Mas eu vou escolher livros que me façam bem, sabe? E não só pra esticar que eu já li um livro, ou falar, eu li não sei quantos livros esse ano e 90% ser 3 estrelas. E, bom,
Nossa senhora. E sobre prioridades, assim, eu já falei um pouquinho, né, no minha tag do meio do ano. Mas basicamente a minha meta, minha prioridade é terminar os livros que eu já comecei. Então, no caso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Judas e Cidade dos Ossos. Além dos que eu comecei, esse eu quero terminar, né, os livros que eu comecei, mas esses três principalmente, porque já foram de meses anteriores. Consegui ler pelo menos dois de Harry Potter esse ano, porque eu não quero ficar estagnada na série pra ficar, meu Deus, anos e anos lendo. Eu quero muito, muito, muito começar a Sarah J. Maas, então é uma prioridade pra mim ler, no caso, Crescent City, na Cidade da Lua Crescente, o primeiro livro. Também é uma prioridade pra mim ler Jogos de Herança. Eu comprei final do ano passado, né, no Natal pra mim, então eu quero muito, muito ler esses livros. É uma prioridade também eu ler pelo menos um livro da Emily Henry. Esses eu vou deixar, tipo, pra novembro mesmo, que eu quero fazer leituras de verão, sabe, com o livro dela. E eu acho que depois mais alguma prioridade minha... De livro eu creio que não. Eu quero sim comprar uns novos, eu quero comprar um novo livro da Holly Jackson, que é Ainda Não Morri. Eu acho que é esse livro aqui. E aí, no caso, eu quero muito comprar esse livro dela e o Desaparecimento de Rachel Pearson. Eu não lembro o nome. Mas porque esse ano eu tô sentindo falta de ler um livro dela. Então, eu quero comprar pra ficar de boinha, ter a coleção completa. Um outro também que não é nem questão de prioridade, é questão de, sabe, satisfação. E eu amo os livros dele. Ela lê os outros 2 livros, agora 3 livros que faltam pra mim do Rafael Montes, lê Dias Perfeitos, lê O Vilarejo e lê Mágica Mortal. Talvez esse ano eu só leia Dias Perfeitos, mas quem sabe. São basicamente esses livros, assim. Se eu tivesse que escolher, né, desses todos que eu falei, 3 prioridades mesmo, seria Rafael Montes, Emily Henry e Holly Jackson. Nossa. E aí, se eu pudesse escolher mais 2 subprioridades ali, eu escolheria ler Judas, né, como eu falei. Eu queria muito ter ler a trilogia completa, né, pelo menos até o momento é uma trilogia, mas eu não sei. Se eu ler o primeiro, pra mim esse ano tá ótimo. E eu queria reler Devil's Night, então eu queria começar pelo menos com Corrupt. Aí Hideaway não é meu favorito, mas tudo bem. Que eu queria muito reler Kill Switch, mas assim, como agora eu tenho os livros físicos, né, eu quero anotar neles, então seriam ali uns top 5 prioridades pra esse ano, mais prioridades do que todos os outros que eu falei. Gente, esse foi o vídeo. Foi bem um bate-papo com vocês, pra mostrar aqui como estamos, né, e eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você tem uma meta, né, literária ou pessoal mesmo que você vai mudar ou que você vai desistir de fazer. E também me sigam nas minhas redes sociais, que a gente tem o Goodreads, que é Rayane Rodrigues, o TikTok, que é Ray Rodrigues, e o Instagram, que é Bibliocanto da Ray. Então, gente, é isso. Um beijão e até domingo que vem pro nosso próximo vídeo. Tchau!